E a Globo mostrou a prova que pode derrubar Bolsonaro. E a prova de um crime que dá pena de reclusão. Mas antes de eu falar sobre isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve e vamos fazer oposição juntos. Já somos mais de 60 mil resistentes e a gente resiste contra o governo Bolsonaro todos os dias. Então se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo, que é muito importante. Agora vamos falar sobre o crime de Bolsonaro. O artigo 319 do Código Penal fala sobre o crime de prevaricação. Prevaricação é quando um funcionário público, no caso o Bolsonaro é um funcionário público, ele é o mais alto funcionário público do país, assim como governadores, prefeitos, deputados, ministros, são todos funcionários públicos. Bolsonaro é um funcionário público e esse crime fala sobre um funcionário público que não faz o que deveria fazer. Se, no caso, a lei fala um ato de ofício, ou seja, algo que é inerente à sua responsabilidade, ele não faz sua responsabilidade ou que vai além da sua responsabilidade para obter benefícios pessoais ou financeiros ou políticos ou enfim. E no caso, o Bolsonaro não fez algo que era sua responsabilidade. E a Globo mostrou a prova. O Globo Rural mostrou a prova. No dia 7 de agosto, o Ministério Público Federal, no dia 8 de agosto, enviou um ofício para o IBAMA. O IBAMA pertence ao Ministério do Meio Ambiente, que é do senhor Ricardo Salles, aquele bandido condenado por corrupção. Eu posso chamar ele de bandido porque ele foi condenado por corrupção. Então, bandido. O IBAMA pertence ao Ministério do Bandido e o bandido reporta diretamente ao presidente. E o Ministério Público Federal enviou, e está aqui a prova ao lado, um ofício ao IBAMA dizendo que haveria o Dia do Fogo e dizendo que fazendeiros iriam colocar fogos em terras para desmatar, na floresta para desmatar. E que, se nada fosse feito, isso sairia do controle, de tal maneira que geraria um desastre ambiental e que seria até difícil de identificar os responsáveis, porque isso sairia realmente do controle. Foi o que aconteceu. O IBAMA não fez nada, o senhor ministro bandido não fez nada e o presidente não fez nada. Pelo contrário, Bolsonaro negou o Dia do Fogo. E quando a reportagem foi lá falar sobre o Dia do Fogo, foi lá entrevistar pessoas, saiu uma pessoa do meio do mato dizendo que quem colocou fogo foi o ICMBio. Para quem não sabe, o ICMBio é um órgão do Ministério do Meio Ambiente. É um órgão que fiscaliza a floresta e que não deixa que os fazendeiros desmatem ou queimem tudo. Então, os fazendeiros culparam o próprio Ministério do Meio Ambiente. Só que depois foi feita uma investigação e a mulher que culpou o Ministério do Meio Ambiente, que falou para a reportagem que não, foram eles quem colocaram fogo, não nós, ela já sofreu uma multa de mais de R$1 milhão por colocar fogo numa área gigantesca, numa área de proteção não só ambiental, mas proteção biológica. Para quem não sabe, proteção biológica é a área mais protegida que existe na Amazônia. É uma área que é difícil até visitar esse local, é difícil até conseguir licença para fazer pesquisa lá. Mesmo pesquisas, para você tirar uma folhinha de lá, é muito difícil conseguir a licença para isso. E essa senhora, que é pecuarista, que é fazendeira, que é bolsonarista, culpa outras pessoas por colocarem esse fogo que o mundo inteiro ficou sabendo. E ela diz que quem colocou foi o ICMBio, mas ela colocou fogo numa área, anos atrás, uma área que é de proteção biológica, reserva ambiental e reserva biológica. Então você vê o tipo de bandido criminoso que está defendendo o governo Bolsonaro e que está tentando culpar as ONGs, as organizações. E o governo Bolsonaro foi avisado antes, não fez nada, o mundo inteiro ficou sabendo, o mundo inteiro fala nisso. Hoje mesmo, aqui na Espanha, o canal de maior audiência, o programa de maior audiência nas manhãs, ficou mais de 15 minutos falando sobre o Brasil, sobre o fogo na Amazônia. Chamaram um especialista que falou, gente, a culpa é o Bolsonaro, o maior problema é o Bolsonaro, quem incentivou foi o Bolsonaro e quem fez com que a impunidade ficasse garantida e que quem colocou fogo sabia que seria impune foi o Bolsonaro. Então a sensação de impunidade era geral e por conta disso houve o fogo. Então isso é o que se fala no mundo inteiro, que é culpa do Bolsonaro. E agora a gente sabe, a Globo mostrou a prova, ontem à noite foi essa matéria da Globo, do Globo Rural, mostrando a prova do crime. A prova de que o Bolsonaro foi avisado, o governo Bolsonaro foi avisado e tanto o IBAMA, quanto o ministro bandido, quanto o Bolsonaro cometeram um crime de prevaricação. E aí você pode dizer, mas talvez o presidente Bolsonaro não tenha sido avisado disso. Isso foi enviado pelo Ministério Público Federal ao IBAMA, e o IBAMA pode ter enviado para o Ministério do Meio Ambiente que não avisou ao Bolsonaro. Pois bem,
Você lembra quando Zé Dirceu foi preso? O José Dirceu, para quem não lembra, ele foi preso por uma teoria chamada teoria do domínio de fato. A teoria do domínio de fato diz o seguinte: se um funcionário seu cometeu um crime, a culpa é sua, porque você o escolheu. O Bolsonaro podia escolher qualquer cidadão brasileiro ou não brasileiro para ser ministro do meio ambiente. E esse ministro também poderia escolher qualquer pessoa para gerenciar o IBAMA. O Bolsonaro escolheu uma pessoa corrupta, bandida, condenado por corrupção menos de 2 meses antes do Bolsonaro assumir. Então ele foi condenado por corrupção em outubro, em novembro, depois que o Bolsonaro foi eleito. O Bolsonaro mesmo assim o escolheu. Entre todos os 210 milhões de brasileiros, escolheu um condenado por corrupção com mineradoras, que fez mal ao meio ambiente quando era secretário do meio ambiente do governo Alckmin de São Paulo. Então não é que ele estava num governo honesto, idôneo, não, era o governo Alckmin, um dos governos que mais foram acusados de corrupção na história. E aí o cara era secretário do meio ambiente do Alckmin, foi condenado por corrupção por isso, e o Bolsonaro o escolheu. Então, pela teoria do domínio de fato, a culpa é sim do Bolsonaro. No caso, quando o Zé Dirceu foi preso por essa teoria, a Rosa Weber, que tinha entrado no STF 2, 3 meses antes, indicada pela então presidente Dilma, ela falou: não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica me permite. Em outras palavras, a teoria do domínio de fato me permite condená-lo sem prova, não preciso de prova nenhuma contra isso. Mesmo sendo que as pessoas que cometeram os crimes pelos quais o Dirceu foi preso não tinham antecedentes criminais, eram pessoas que até então não se podia questionar a escolha dele. No caso do Bolsonaro é pior, porque no caso do Bolsonaro ele colocou uma pessoa condenada por corrupção, e tem várias falas do Bolsonaro dizendo que não é, que os fiscais do IBAMA são xiitas, xingando eles de xiitas, e dizendo que não, tem muita multa ambiental e que é uma indústria das multas do IBAMA. Então, ele colocou um ministro do meio ambiente corrupto, bandido, para não dar multa a ninguém e para ignorar completamente a fiscalização do IBAMA. Então, quando o Ministério Público Federal envia uma nota para o IBAMA dizendo: ó, vai ter muito crime ambiental nesse dia, faça alguma coisa. Claro que o IBAMA e o ministro bandido que o Bolsonaro colocou lá vão ignorar essa nota. Por quê? Porque eles foram orientados a ignorar a nota pelas próprias declarações do presidente antes. Então imagina com que cara que chegaria o ministro se ele não fosse um bandido, com que cara que ele chegaria ao Bolsonaro dizendo: ó, vai ter muito crime ambiental aqui, o Ministério Público foi lá e eles estão prometendo que vão colocar fogo em tudo. O que o Bolsonaro diria a ele? A gente já sabe que o Bolsonaro diria: ó, isso é a indústria das multas, não tem que fiscalizar nada. O Bolsonaro também cortou toda a verba para a prevenção do fogo. O Bolsonaro também proibiu a Força Nacional de ir com o IBAMA. Por que a Força Nacional tinha que ir com o IBAMA fiscalizar? Porque os fazendeiros têm armas, porque os fazendeiros são criminosos, são bilionários criminosos, ou milionários criminosos, multimilionários. E eles não estão nem aí, eles recebem o IBAMA na base da bala, do mesmo jeito que eles recebem o MST. Então é na base do tiro e da bala. E o Bolsonaro não autorizou a Força Nacional, desde o início do governo dele, a ir com o IBAMA fazer fiscalização. Então não há fiscalização nenhuma para desmatamento e para incêndios. A gente pode colocar isso como outro crime do Bolsonaro? Sim, mas o crime de prevaricação pode ser aumentado. São várias prevaricações, então são vários crimes juntos. O que a gente tem que fazer aqui é divulgar esse crime para todo mundo, porque a imprensa internacional não sabe que o Bolsonaro foi avisado por ofício, está nos autos do Ministério Público Federal, como você viu o documento, avisou o governo. Então, a imprensa internacional, que está criticando tanto o Bolsonaro, ainda não sabe que ele cometeu um crime. E a imprensa nacional, vamos ver se a Globo vai divulgar isso no Jornal Hoje, no Jornal Nacional e nos maiores jornais, ou se vai ficar limitado ao Globo Rural, porque a Globo muitas vezes faz o jornalismo assim. Eles fazem o jornalismo, tá a matéria, dão as provas, mas eles não divulgam. E é assim que a Globo finge a isenção deles. Eles fazem o jornalismo, ó, fizemos, somos isentos, mas não divulgam, eles divulgam apenas o que eles querem. Então, vale muito a gente divulgar isso, porque o Bolsonaro cometeu um crime contra o meio ambiente, contra a humanidade, porque a Amazônia produz oxigênio, mais de 20% do oxigênio do mundo inteiro é produzido ali, então é um crime contra toda a humanidade. E o Bolsonaro foi avisado, mas preferiu não fazer nada, e ele colocou um bandido para que esse aviso nem chegasse nele. Então, o crime está tipificado, só falta o senhor Rodrigo Maia, que é quem a gente... Vai no Twitter do Rodrigo Maia, vai lá, @Rodrigo Maia. Ele lê todos os comentários, ou se não lê todos, lê pelo menos a maioria, porque ele está lá todos os dias. Vai lá e fala: Rodrigo Maia, cadê o impeachment do Bolsonaro? Ele cometeu crime. Mostra esse vídeo para o senhor Rodrigo Maia, vê o que ele faz. Porque senão, Rodrigo Maia, o senhor é cúmplice. O senhor é cúmplice, o senhor também será um criminoso. Então, vamos lá, a gente tem que divulgar isso
e ir até os deputados e mostrar as provas, mostrar o vídeo e falar, ó, Bolsonaro cometeu um crime, ele tem que ser derrubado, ele tem que ter um processo de impeachment, porque ele cometeu um crime que é mais do que um crime de responsabilidade, ele cometeu um crime que está no Código Penal, é um crime que dá pena de reclusão, e não é o primeiro crime dele. 2 meses atrás o Bolsonaro confessou que o Sérgio Moro vazou para ele dados sigilosos de uma investigação do Laranjal do PSL, que é um outro crime, que dá pena de 2 a 4 anos de reclusão para cada um deles, para o Sérgio Moro, para o Bolsonaro e para os envolvidos que vazaram a investigação. Então é o segundo crime do Bolsonaro e esse crime a Globo mostrou a prova. Então, gente, curte o vídeo, espalha, compartilha com todo mundo, chama os amigos para se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreve agora e vamos fazer oposição juntos e vamos divulgar juntos os crimes dessa corja e desses bandidos que se apoderaram do Brasil. Eu posso chamar de bandido porque o senhor ministro foi condenado. E se é condenado, é bandido. Falou.